A semana passada começamos essa passagem porque talvez você lembre que Efésios é dividido em dois. Dos capítulos 1 a 3 nós temos a teologia, as verdades bíblicas que nós precisamos conhecer e crer nelas. A partir do capítulo 4 nós vemos a diferença que essas doutrinas fazem. Como é que nós devemos viver à luz daquilo que nos foi ensinado nos capítulos 1 a 3. Então ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, e ele vai dizer como é que nós devemos viver à luz das coisas dos primeiros 3 capítulos que nós lemos. Semana passada nós enfatizamos dos versículos 1 e 2 o fato que nós precisamos andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. A vocação aqui é a vocação de crer em Jesus Cristo. Deus nos chamou para isso. Isso deve produzir em nós humildade, mansidão e longanimidade. Deve produzir em nós tolerância, suportando-nos uns aos outros em amor. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre versículos 3 a 5, 3 a 6, perdão, especialmente versículo 3. Os uns que nós temos são 6, do versículo 4 ao 6, somente no corpo e no espírito. Nós vamos ver em detalhes na quarta-feira, só para vocês saberem. Vamos gastar bastante tempo nesses 6 primeiros versículos de Efésios 4. Nem tudo vai receber esse tratamento, mas creio que é importante nós pensarmos um pouco mais profundamente sobre esses versículos. A nossa igreja me lembra um pouco, pelo menos em um aspecto da igreja em Éfeso. Nós temos um resumo da igreja em Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Não perca seu lugar aqui em Efésios 3, Efésios 4, aliás, mas em Apocalipse 2, Jesus está escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, e ele diz no versículo 1: ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros são as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então, esse que anda no meio delas é Jesus Cristo, e ele diz assim, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu talvez preciso contar um pouquinho da história de como o que eu achei da igreja quando eu cheguei aqui. Não faz tanto tempo assim, foi novembro, se não me engano, do ano passado, outubro, por aí que eu vim pela primeira vez. E a minha primeira impressão era que era muito pequena, embora soubesse que a igreja existia há muito tempo. E ao conhecer os irmãos, descobri que houve uma época que a igreja estava cheia, e muitos de vocês que hoje são adultos eram jovens na época, e era um tempo repleto de atividades. Aí eu fui descobrir que tinha congregação, que tinha irmãos que pregavam, que tinha irmãos que liam não apenas a Bíblia regularmente, mas liam livros evangélicos de teologia e de um certo nível. E eu fiquei impressionado com o nível de conhecimento que eu encontrei aqui. E de certa forma, as atividades, como a igreja aqui em Éfeso, mas também a defesa da fé, o interesse em coisas realmente profundas, um prestígio pela pureza doutrinária, uma determinação
para perseverar em meio a muita oposição. E deixe-me dizer que essas qualidades são louváveis, só que não são o suficiente, porque aqui em Apocalipse nós não vamos ler o restante, mas depois de louvar a igreja, Jesus passa a severamente censurar a igreja por sua falta de amor. Ele vai dizer: mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês perderam o seu primeiro amor, e se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem, eu vou embora, deixar vocês sem luz nessa cidade. Agora, minha intenção hoje à noite não é censurar a igreja por isso, mas salientar essa realidade, que igrejas como a nossa, no nosso zelo pelos puros ensinamentos de Jesus Cristo, frequentemente minimizamos coisas sérias. Nós achamos que a coisa mais importante é estar correto doutrinariamente e acabamos minimizando, por exemplo, maledicências, as pessoas falando mal umas das outras, ou um espírito crítico. Podemos ignorar os pobres em nosso meio. Agora, me agrada essa iniciativa, que entendo que estamos retomando, mas que é uma iniciativa da igreja de arrecadar cestas básicas mensalmente. Eu acho que isso é uma coisa boa. Estou vendo umas 4 linhas que ainda não foram preenchidas. Talvez, se você quer contribuir aqui na lista, aqui na frente, mas muitas vezes a gente se preocupa com tudo menos os membros da igreja e muito menos a unidade da igreja. Então, uma igreja que tem muitos doutores, eu posso dizer assim, muitas pessoas interessadas em teologia, muitas vezes tem muitas discussões doutrinárias e divisões dentro da igreja. Aqui em Efésios 4, quando Paulo começa a aplicar os ensinamentos dele, as primeiras coisas que ele nos exorta a fazer é andar de forma humilde, andar de forma mansa, a tolerar uns aos outros. Isso nós vimos semana passada, mas essa semana ele nos exorta a preservar a unidade. E eu quero reler essa parte a partir do versículo 3, Efésios 4 e 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso não é uma coisa incidental ou mínima no projeto de Deus para a igreja. É algo que Deus leva muito sério, tão sério que quando Cristo estava aqui sobre a terra, na noite que ele foi traído, depois de instruir os 12 discípulos que iriam ficar depois de sua morte e ressurreição, ele ora em João 17, uma oração que nós chamamos de a oração sumo sacerdotal de Cristo. Ele parece um sacerdote intercedendo em nosso favor, e ele ora da seguinte forma, em João 17, 20 a 23. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então ele não está orando apenas pelos discípulos na frente dele, mas por nós também. A fim de que, o que ele está pedindo? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça
que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós precisamos lutar, nas palavras aqui de Efésios 3, de Efésios 4, para preservar a unidade da fé, preservar a unidade do Espírito. Agora, quando a gente olha o mundo afora, a gente diz, mas falta unidade, né? Tem a igreja batista, tem a igreja presbiteriana, tem a igreja a Assembleia de Deus, a igreja metodista, tantas igrejas luteranas, e até igrejas batistas, tem na convenção, tem batista igual e tal. Cadê a unidade? Nós estamos todos em desobediência e vamos unir e vamos fazer uma só igreja, sem ser dessas igrejas denominacionais. Tem um movimento, eles têm heresias, mas um movimento chamado, nós chamamos de a igreja local, surgiu de um sei lá, professor pastor, que era chinês, se não me engano, por nome de Witness Lee, e ele, nós chamamos de a igreja local. E eles acham que deveria haver apenas uma igreja local em cada cidade. Então, eles chegaram na minha cidade e falaram, olha, vocês estão errados, precisa ser uma só igreja local. E eu falei, eu concordo, minha. Quem quer para mim? Não, tem que ser a minha. Então vocês estão brigando à toa, já que vocês não querem se unir às igrejas que já existem. Eu conto essa história porque há muitos perigos para evitarmos quando o assunto é unidade, mas nós não podemos evitar o assunto. O assunto é importante para nós como igreja local e nós como crentes verdadeiros, membros do corpo de Cristo. Então, eu quero pensar, baseado aqui nesse texto, um pouco sobre a ideia de unidade. E o que eu quero que vocês vejam é justamente o que Paulo diz aqui, que nós precisamos lutar pela unidade bíblica da igreja. Precisamos lutar pela unidade bíblica da igreja. E hoje à noite eu quero ver 4 ações que esse lutar envolve. 4 coisas que nós devemos fazer para lutar pela unidade bíblica. Veja como eu coloquei aqui, unidade bíblica, porque tem uma unidade que não é bíblica. Tem uma unidade que não é real. Nós precisamos lutar pela unidade bíblica. Isso envolve 4 coisas. Primeiramente, que nós precisamos lutar para preservar e não produzir a unidade. Precisamos lutar para preservar e não produzir a unidade. Deixa eu abrir a minha Bíblia de novo em outro dispositivo aqui. No versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Veja que a nossa tarefa não é criar unidade, criar união entre nós. A nossa responsabilidade é preservar a união que já existe. Então veja que isso significa 2 coisas. Significa que a unidade não vem de nós. Nós não criamos unidade pela nossa força de vontade. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente na verdade, em Uberlândia, Minas Gerais, e nós fomos conhecer os presbiterianos, que hoje virou um movimento grande, talvez você já ouviu falar do Sal da Terra. Eu conheci o diretor dele, desse movimento, quando tinham 10, 15 pessoas. E uma das coisas que a gente fez na reunião foi todo mundo segurar as mãos e orar, e orava todo mundo ao mesmo tempo. Eu pensei, eu não podia nem concentrar. Que estava todo mundo orando em voz alta ao mesmo tempo, achei uma confusão daquelas, né? E a ideia era, vamos ser unidos, mas tinha
presbiteriano, tinha batista, e a ideia era ignorar tudo. Nós vamos criar união de alguma forma, segurando as mãos uns dos outros. Também essa unidade não vem de uma predisposição nossa para nos dar bem uns com os outros. É claro que ele tem falado que nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser longânimos, isso é, que nós não perdemos a razão facilmente, nós precisamos tolerar uns aos outros, nós precisamos prezar pelo amor uns pelos outros. Mas muitos vão bem além disso, acham que nós nunca podemos achar defeito com a teologia de alguém, ou que nós nunca podemos discordar dos nossos irmãos, mesmo quando nos parece que as Escrituras nos dão razão para fazer isso. Outras pessoas tentam produzir unidade redefinindo doutrinas de tal forma que pessoas completamente opostas rejeitam, possam assinar o mesmo documento. Anos atrás, talvez nos anos 80, eu acho, ou 90, houve um grupo de católicos que cansaram de nós protestantes evangelizar católicos. Porque eles diziam, afinal das contas, nós somos cristãos e vocês são cristãos. Sim, em nome. A coisa é que as nossas doutrinas entram em conflito tão grande que se eles forem cristãos, nós não somos. E se nós formos cristãos, eles não são. Porque eles creem que a salvação envolve um esforço da nossa parte para conseguir a salvação. Ou seja, que a graça de Deus nos dá a habilidade para praticar boas obras. A iniciativa vem de Deus, mas nós temos que completar essa iniciativa, e são as nossas obras que salvam. A morte de Cristo ajuda, mas não resolve. A nossa fé não é uma fé explícita na morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas a nossa fé é uma crença naquilo que a igreja ensina, se entendermos ou não. E há muitas outras práticas que eles ensinam que fazem parte da nossa salvação. O batismo salva para eles, não para nós. A ceia do Senhor para eles é um sacrifício, Cristo novamente morto e o sangue dele derramado, só que nós comemos dessa vez. Nós cremos que não é um memorial e que nós estamos lembrando o que Cristo fez por nós, e não literalmente comendo a carne e o sangue. Tem muitas diferenças. Eles reverenciam santos e até a Virgem Maria, mas essa reverência acaba em idolatria muitas vezes, etc. Então, mas esses católicos, cansaram disso, começaram a dialogar com evangélicos um pouco mais abertos e resolveram então produzir alguns documentos que eles chamam de evangélicos e católicos juntos, e resolveram que não havia necessidade de nós evangelizarmos católicos, porque na verdade nós concordávamos. E para demonstrar isso, eles bolaram uma declaração de fé que os dois lados podiam assinar, mas cada um entendendo do seu jeito. Então eles usaram linguagem, mas o católico entendia essa linguagem de um jeito e o evangélico de outro jeito. E aí assinaram embaixo, inclusive arrumaram nomes bem famosos para assinar esse documento. Eles diziam coisas assim: afirmamos juntos, olha os termos, parece que eles estão dizendo a mesma coisa. Afirmamos juntos que somos justificados por graça mediante a fé por causa de Cristo. Mas justificação para o católico é uma coisa, para o protestante é outra coisa. Por graça
Graça católica é uma coisa, para o protestante é outra coisa. E mediante a fé não é a mesma coisa entre o católico e o protestante. O protestante acrescentaria somente, a fé somente, mas eles não colocaram essa palavra. Então parece que estão dizendo a mesma coisa, mas não estão. Isso não é unidade. Arrumando um documento que todos podem assinar, que simplesmente disfarça as diferenças. Isso gera confusão. Isso gera confusão, porque pessoas vão pensar, então eu já ouvi isso, eu sou católico, mas afinal das contas nós somos a mesma coisa, então eu não vou sair da minha igreja. E não vou necessariamente fazer o que você está me incentivando a fazer, estou confortável aqui. A pessoa rejeitou o Evangelho justamente porque achava que não fazia diferença, mas faz. Então, nós não podemos sair definir doutrinas, usar palavras para preservar uma unidade. Também não podemos ignorar doutrinas. Quando eu estava levantando sustento, estive numa igreja batista regular. Nesta igreja, nós fomos reunir com o presidente da comissão de missões. E algumas pessoas ligadas à missões na igreja, e nós fomos conversar e jantar na casa deles. E a esposa do presidente de missões, membro da igreja, começou a dizer assim: vocês batistas querem assim, vocês batistas são assados. Eu pensei, isso é interessante que a esposa do líder de missões não é batista. Descobri mais tarde que o pastor nunca pregava sobre eventos do futuro, sobre o retorno de Jesus Cristo, que se era antes do milênio, antes da tribulação, se não tinha milênio, ele não pregava sobre essas coisas, porque isso gerava conflito e ele não queria conflito. Então eles ignoravam certas doutrinas para poderem todos se reunir em uma só igreja. Você sabe quantas passagens da Escritura que você tem que pular se você não vai pregar sobre eventos futuros? Tem muita coisa na Bíblia sobre isso. Você tem que ter uma posição. Isso não é o que Paulo está chamando aqui de unidade do Espírito. Por quê? Porque a unidade vem de fora, não vem dentro de nós. A unidade é algo que recebemos quando cremos em Jesus Cristo. E esse é o ponto que eu quero enfatizar hoje à noite, que a nossa unidade é em função daquilo que nos une. E o que é que nos une? É a nossa fé em Jesus Cristo. A unidade é um fato do cristianismo verdadeiro, vem de Deus. A palavra heresia originalmente teve a ideia, não de uma pessoa que crê em doutrinas erradas, mas uma pessoa que promove divisões. E uma das coisas que nós percebemos no Novo Testamento é que o herege que crê em doutrinas erradas sempre produz divisões. As coisas vão de mãos dadas, a divisão e a falsa doutrina. As duas coisas vão de mãos dadas, e onde há divisão, há heresia, e onde há heresia, há divisão. A preservação, então, significa lutar pelas condições que trazem unidade. Eu vou colocando isso de outra forma. Eliminar os inimigos da unidade, eliminar os inimigos do Evangelho. Embora sejamos incapazes de criar unidade, somos muito capazes de destruir a unidade, não é mesmo? É fácil criar desunião, é fácil introduzir heresias e divisões. É isso que ele está dizendo para não fazer. Então, a primeira coisa, se nós vamos ser uma igreja unida, nós precisamos lutar para preservar e não produzir a unidade.
Segundo lugar, precisamos reconhecer o papel do Espírito na unidade. Ele diz que nós devemos esforçar-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É quase certo que ele está falando aqui, o Espírito aqui não é o Espírito humano, mas o Espírito Santo. E eu baseio isso, em primeiro lugar, no próprio livro de Efésios. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, está falando sobre Jesus Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uma das coisas que nos une é o fato que toda pessoa que verdadeiramente crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Ele é selado com o Santo Espírito da promessa. E o Santo Espírito é uma coisa que só crentes têm. Isso nos une. Isso nos faz ser um só corpo. Agora olha comigo em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, eu vou ler uma passagem mais comprida, a partir do versículo 4, vou ler até o versículo 14. E o que eu quero que você perceba nessa passagem é que há muita diversidade na igreja. Mas a igreja, apesar de ser diversa, ela tem a unidade. Primeiro nós temos a unidade de diversidade de dons, de habilidades, de trabalhos dentro da igreja, mas nós somos unidos pelo Espírito Santo que distribui os dons. Ele está por trás de tudo. Mais tarde nós vamos ver que há uma diversidade de membros, como no seu próprio corpo físico. Você tem 2 mãos e 2 braços e 2 polegares e um nariz que é diferente de sua boca e 2 ouvidos para você escutar mais do que você fala, né? E várias coisas assim. Todos têm sua própria função, né? Mas o corpo é uma coisa, uma grande variedade, mas o corpo da igreja também é. E veja como ele diz aqui, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons, as funções são diversas, mas o Espírito é o mesmo. Também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, a edificação do grupo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, isso é uma sabedoria sobrenatural. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento sobrenatural. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim, versículo 12, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Está vendo que nos une? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados para formar um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Tá? Uma grande diferença de classes e de raças. E ele diz, e a todos foi dado beber de um só Espírito. O ponto aqui é que a unidade é criada pelo Espírito Santo. Há muitos dons, um só Espírito por trás de todos esses dons. O batismo no Espírito Santo produz um só corpo, onde não há divisão por raça ou classe social. Então, tanto
a passagem Efésios 1 quanto essa passagem 1 Coríntios 12 enfatizam que todos os salvos, nós que somos salvos, temos o Espírito Santo. É isso que nos une. Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Efésios 1 deixa isso muito claro. No qual, tendo ouvido a palavra dele, crido nele, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo é quem produz a unidade, mas também é o Espírito Santo que sanciona a unidade. Ele não apenas cria, mas ele cria a unidade para si mesmo, ou seja, ele é tanto o autor da unidade quanto o alvo, o destinatário dessa unidade. Talvez Efésios 2, voltando para Efésios, que é o nosso livro, e lembra que as exortações do capítulo 4 são baseadas nos ensinamentos dos capítulos 1 a 3. E no capítulo 2 nós temos esse ensinamento no versículo 19, falando para nós gentios que antes éramos cidadãos de segunda classe, agora ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, ou seja, um templo dedicado ao Senhor, do qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é como se fosse um grande templo que ainda está sendo construído e está sendo edificado dia após dia. Você é uma pedra, um bloco desse templo. Eu sou outro. O seu irmão do teu lado é outro bloco nesse templo. Ainda vai mais tempo, não sei quanto tempo, mas os que antecederam a gente estão um pouco mais para baixo, perto do fundamento. O alicerce é Jesus Cristo. Mas quem é que vai habitar nesse templo? O templo existe para a habitação de um Deus. Quem é que habita nesse templo? Para quem que esse templo é dedicado? Ele diz aqui: dedicados para o Espírito Santo habitar. Na igreja não há cidadão de segunda classe, todos têm o Espírito Santo. A igreja, a unidade é essencial para cumprir nosso propósito. Isso significa, uma das coisas que isso significa é o seguinte: Tiago diz isso, né, no capítulo 1. Vem alguém rico e a gente fala: não, você está aqui no melhor lugar e deixa minha roupa, você precisa de água, você quer café. Aí chega um pobre e a gente fala, a gente ignora. Ou senta aí em qualquer lugar e não oferecemos café, e fazemos a diferenciação. Tiago nos chama a atenção. Entra alguém que é da nossa classe social, talvez fale inglês como eu falo, não sei o quê, e a gente já quer tratar essa pessoa melhor que a outra pessoa. Ou é da nossa coisa. Eu lembro da nossa igreja em Carapicuíba, chegou uma moça negra, e naquele dia quase não tinha ninguém dessa raça em nosso grupo, eram todos branquinhos, e ela virou para o irmão dela que trouxe ela e falou: eu acho que nós estamos na igreja errada. Não acho que é ela que chegou a primeira vez num dia que não tinha gente da cor dela, mas não é para ter diferenciação dessa forma. Estive numa igreja recentemente nos Estados Unidos, fica no estado de Nova Jersey. Nova Jersey fica perto de Nova York. Se você sabe alguma coisa sobre Nova York, você sabe que Nova York tem pessoas do mundo inteiro. Quando eu cheguei lá, uma igreja que fazia esforço para alcançar a vizinhança, mas tem um casal de brasileiros muito amigos da gente, estão lá. Mas essa vez eu achei tão uma mistura, além de brancos e americanos de longa data, tinha
gente das Ilhas Filipinas, falavam inglês com sotaque. Tinha muitos. Tinha japoneses, falavam inglês com sotaque, também tinha vários. Tinha indianos da Índia, também falavam inglês com sotaque. Isso é gostoso, é para ser assim. Eu até bati uma foto porque tinha uma família com trajes tradicionais da Índia, no meio de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja repleta de brancos. Não é para dizer que ele é de uma cor ou ele de outra raça que ele não pode sediar, que nós vamos tratar os diferentes. Não, nossa igreja precisa abrir-se para receber quem quer que seja, porque a coisa que nos une não é a cor da nossa pele, não é a nossa, o que nós cremos politicamente, não é a nossa erudição, falta de erudição. O que nos une é Jesus Cristo e o Espírito Santo que vem habitar em nós. Em Cristo não há divisão mais por raça. Imagina uma igreja onde o seu escravo é o seu pastor. Nos tempos do apóstolo Paulo tinha igreja assim. Ele tinha escravidão, existia. Paulo não falava nem a favor nem contra, só dizia que se você tinha oportunidade de ser escravo, de conseguir sua liberdade, conseguisse. Mas não era para ter essas divisões na igreja. Era para os escravos e os mestres reunirem-se juntos sem divisão. Imagina. Então nós precisamos, em segundo lugar, reconhecer o papel do Espírito Santo na unidade. É pelo fato de todos nós que cremos em Jesus Cristo termos o Espírito Santo que nós somos um. Em terceiro lugar, precisamos entender o papel da paz na unidade. Ele nos instrui a preservar a unidade no vínculo da paz. Eu sou da época dos hippies e lembro do slogan paz e amor. Isso traz consigo uma preposição, uma pressuposição que é só parar de brigar. As coisas em você que me irritam, não vou deixar que elas me irritem mais. Vamos praticar a tolerância total, paz e amor. A única coisa que nós não vamos tolerar é a intolerância daqueles que acham que só o jeito deles é certo. E essa intolerância aparece muito hoje e é principalmente de perseguição da igreja em países ocidentais como o Brasil. Você é intolerante contra o homossexual, você é intolerante contra o transvesti, você é intolerante contra pessoas que creem numa moralidade diferente do que você. Bem, eles não entendem bem a nossa posição, mas eles não nos toleram. Eles que são intolerantes. Se alguém entrasse aqui homossexual, nós íamos receber essa pessoa e tentar evangelizar essa pessoa e mostrar em Cristo a libertação desse tipo de pecado. Nós não somos intolerantes, mas eles não toleram a gente. Não é esse tipo de paz que Paulo tem em mente aqui. Porque não é a primeira vez que a palavra paz aparece em Efésios. E o contexto do livro não permite que interpretemos a paz dessa forma. A paz em Efésios não é algo ideal, é algo real. Veja o que ele diz em Efésios 2:11. Ele descreve a nossa situação sem Cristo. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios da carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é falta de paz. Como assim falta de paz?
nós não tínhamos paz com os judeus. Eles eram melhores do que nós. Eles tinham acesso às coisas de Deus e nós não tínhamos. Estávamos do lado de fora, separados dessa comunidade. Além do que, nem eles nem nós tínhamos paz com Deus. O nosso pecado entra no meio e proíbe que nós tenhamos a paz com Deus. Não é uma coisa que nós sentimos em nosso coração. É algo real. Deus era o nosso inimigo. Ele estava procurando a nossa destruição por causa do nosso pecado. Mas, aí Cristo veio. Versículo 13 fala disso em Efésios 2. E Efésios diz que ele trouxe a paz, porque, em primeiro lugar, versículo 14, ele é a nossa paz. Ou versículo 13, eu acho que diz que ele é a nossa paz. Por quê? Porque ele morreu por nós. Ele fez a paz, primeiro entre judeus e gentios, porque ele derrubou aquilo que fazia a divisão entre nós. Ele derrubou a lei dos mandamentos, como nós lemos em Colossenses 2 hoje. E depois ele veio e anunciou as boas novas da paz, tanto a judeus que estavam mais perto, quanto a nós gentios que estávamos mais longe. Então veja que ele derrubou a barreira entre judeus e gentios e eliminou todas as divisões por raça, classe social e gênero. Isso é algo real na igreja. E nós precisamos preservar isso. Nós não podemos reerguer divisões. E ele fez a paz entre ambos, judeus e gentios, e Deus. Somos co-herdeiros da mesma graça. Ambos temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Isso é algo real na igreja. E temos que preservar isso. Como é que nós preservamos isso? Primeiramente, defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque no Evangelho é que a paz é estabelecida. A igreja não pode haver divisões por raça, classe social, educação, gênero ou qualquer outra coisa que é muito lembrado nesse momento. Não há bairro nessa cidade ao qual nós não iríamos com o Evangelho. Não há pessoa que rejeitamos por causa de um desses fatores. Não há cidadão de segunda classe na igreja, embora isso não signifique que não haja distinções. Claro que há pessoas, nós somos distintos, nós temos trabalhos diferentes na igreja. Eu sou pastor, não significa que eu sou melhor do que vocês, significa que eu tenho uma função diferente do que vocês. Mas temos diáconos também, uma função que eu não tenho. Temos pessoas que são membros da diretoria, temos pessoas que simplesmente são fiéis membros que vão nos cultos e evangelizam o seu vizinho e estudam a palavra de Deus e crescem diariamente, incentivam o seu vizinho a crescer, sem ter nenhuma função oficial dentro da igreja. Tudo isso mostra a diversidade da igreja. Mas isso é função, isso não é realidade. Os meus avós moraram numa cidade que, quando ficou muito, muito grande, teve 600 pessoas. Isso, no estado de Brás, tem mais vaca do que gente, eu acho, nesse estado. E eles começaram a frequentar uma igreja numa cidade grande, a uns 25 quilômetros da fazenda deles. A cidade tinha talvez 10 mil pessoas, era enorme em comparação com a pequena cidade dos meus avós. E na fazenda dos meus avós, eles não trocavam nada, né? Eles deixavam a chave do carro dentro do carro, nunca trancavam a porta do carro, nunca precisavam. De repente, entrou uma firma lá na cidade grande e eles, a firma de frigorífico, eles contratavam muito mexicano. Minha avó ia fazer compra e tinha os mexicanos, tudo falando espanhol. Isso para minha avó era um absurdo, uma afronta.
Você veio para o meu país ainda fala espanhol na minha frente, eles não cuidavam dos filhos que saíam correndo, minha avó não aguentava isso, era uma cor diferente, pareciam sujo, e ela viu eles no correio, trabalhando o ano inteiro, o mês inteiro, depois enviando o seu salário inteiro lá para o México, né? $10.000 em uma semana, mandando para o México, pegando o nosso dinheiro, mandando lá para o exterior do correio, esse tipo de coisa. Aí ela estava reclamando para mim um dia, aí eu perguntei para ela, e a sua igreja, tem feito alguma coisa para alcançar essa gente? Tá vendo? É fácil ficar ofendido. E ela pendurou a cabeça dela e disse, olha, ela amava a Deus, mas nesse caso ela precisava de um cutucão que eu dei. E ela disse, não. Agora, meu avô estava indo para a prisão a partir dos 70 e poucos anos, ele ia uma vez por semana para a prisão municipal para pregar Cristo para os prisioneiros lá, os criminosos lá, mas eles precisavam alcançar os mexicanos que estavam morando. Era um campo missionário bem na cidade da Igreja de Deus. Nós não podemos ter esse tipo de atitude aqui em Seattle. Quarta coisa que eu quero só pincelar aqui é que nós precisamos lutar por aquilo que nos une. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito vivo da paz. E ele vai mostrar o que nos une, há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Eu vou desembrulhar cada uma dessas coisas na quarta-feira. Mas o que eu quero que vocês percebam é que quando nós lutamos por aquilo que nos une, isso não significa que nós aceitamos toda e qualquer pessoa que quer se tornar membro da nossa igreja. Nós não somos mais unidos pelo acidente do nosso nascimento. Eu nasci americano, eu sou unido a todos os americanos. Eu nasci brasileiro, eu sou brasileiro com cidadão com todos os demais brasileiros. Não é assim mais. Somos unidos pela graça do novo nascimento. Isso significa que a igreja só pode ter membros que são renascidos, nascidos novamente, que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Existe alguma coisa que nos une. Mas esse algo não é mais a nossa raça, não é mais a nossa nacionalidade, não é mais o que nós cremos politicamente, não é mais onde estamos na sociedade, não é mais os nossos interesses. Eu tenho um cunhado que ele acabou de se aposentar com 70 anos e ele tem um hobby. O hobby dele é montar e pintar e confeccionar aqueles trenzinhos elétricos. Ele tem uma coisa maravilhosa na casa dele e pessoas pagam boa grana para ele pegar um carro e transformar isso como uma das fotos que ele manda para ele. E há uma associação de pessoas que fazem isso. E ele pega a sua mala de trens portáteis e vai e ajuda a montar, e eles brincam de trenzinho. Ele é um homenzão desse tamanho, de 70 anos, maior do que eu. E eles são unidos pelo interesse dos trens. Eu não tenho nada contra, eu não tenho esse mesmo interesse, eu gosto dos trens dele, mas eu não tenho a paciência de ficar fazendo o que ele faz. Mas isso é legítimo, mas a nossa unidade não se baseia em alguma coisa, em um interesse mútuo. Todos torcemos pelo mesmo time de futebol, ou todos somos membros do mesmo partido político, ou todos nós somos interessados na literatura brasileira, ou europeia, ou alguma coisa assim. Nada disso nos une. O que nos une é o Evangelho. São
as realidades espirituais que todos nós afirmamos e cremos. E ele lista 6 delas aqui. Veja o que acontece quando nós tentamos manter comunhão cristã com alguém que não é cristão de verdade. Vamos supor que entra alguém que diz eu sou cristão, mas Jesus Cristo não é Deus. Ele foi o primeiro a ser criado. Ele entra aqui nesse meio. Nós podemos reconhecer essa pessoa como sendo cristã? Não, porque essa pessoa está negando uma das doutrinas essenciais do cristianismo. Com Jesus Cristo, que não for Deus, a morte dele não tem a possibilidade, não tem a força para nos salvar dos nossos pecados. Lembra que a morte de Cristo tinha que valer para salvar o mundo inteiro de todos os seus pecados, o mundo passado, presente e futuro. Ele tinha que ser uma pessoa infinita, como Deus é infinito, sem limite, senão ele não podia morrer pelos nossos pecados. A morte dele não teria valor, não seria o nosso substituto. Então, uma pessoa que entra assim e diz: Jesus Cristo é apenas um homem bom, ou Jesus Cristo foi apenas o primeiro ser criado, muito poderoso, mas não chega a ser Deus. Nós não podemos reconhecer essa pessoa como cristão, porque se fizermos isso, estamos confundindo a linha de demarcação. Não podemos ter comunhão cristã com alguém que não é cristão. Não significa que a pessoa se torne o nosso inimigo, que vamos tirar nossas pedras para apedrejá-la, só não vamos reconhecer essa pessoa como cristã, porque tem negado uma doutrina fundamental do cristianismo. Eu tenho uma aplicação que eu quero fazer, porque ao mesmo tempo nós não estamos afirmando que apenas batistas são cristãos. Eu tenho um amigo que foi criado numa igreja batista regular. Hoje ele é pastor de uma igreja luterana. O que eu faço com esse amigo? Eu não tenho motivos para crer que ele não crê em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Eu acho que ele é uma pessoa salva. O que mudou não foi a confiança dele em Jesus Cristo. O que mudou não foi a salvação. O que mudou foi a interpretação que ele faz em outras partes da Bíblia. A meu ver, são importantes. O que você crê sobre o batismo, e o luterano discorda conosco, ele batiza bebês, nós batizamos apenas pessoas que creem em Jesus Cristo. Isso é importante. Como é que vamos ter uma igreja que inclui pessoas que querem batizar seu bebê descrente, e nós que achamos que tem que ser uma pessoa crente para ser batizada? Como é que vamos participar da ceia do Senhor quando ele acha que Cristo está fisicamente presente nos elementos de alguma forma, e nós achamos que não, o pão é apenas pão, e o suco de uva é apenas suco de uva, mas que representa uma morte, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo? Como é que nós vamos... Eu não estou pronto para chamar ele de incrédulo, eu não vou dizer que ele vai para o inferno, porque eu acho que ele não vai, eu acho que nós vamos estar no céu. Mas eu acho que está errado, e ele acha que eu estou errado. Como que podemos resolver essa tensão? Além do que, Cristo nos mandou assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Depois que você faz o discípulo, o que você faz? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que você batiza essa pessoa, o que você faz? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas, sem exceção. Não vou falar do seu batismo, porque ele discorda comigo. Não, eu tenho que ensinar todas as coisas, conforme eu vejo. E ele também. Paulo, em Atos 20, estava se despedindo da igreja em Éfeso, e ele disse: olha, eu protesto, irmãos, que eu sou livre do sangue de todos os irmãos, porque eu não deixei de pregar a vocês todo o conselho de Deus.
Vocês não vão poder ficar diante de Deus e me culpar pelos seus erros, porque eu ensinei tudo minuciosamente. Não deixei nada fora. Mas olha o problema. Se eu ensinar tudo conforme eu entendo, eu vou discordar do meu irmão luterano, do meu irmão presbiteriano, do meu irmão metodista, do meu irmão Assembleia de Deus, assembleiano. Eu não estou pronto para dizer que essas pessoas são incrédulas. Isso é o que é preservar a unidade da fé. É afirmar que elas são pessoas salvas. Qual é a solução? A solução é a solução que nós encontramos, que é denominações diferentes. Nós reconhecemos uns aos outros como cristãos verdadeiros, denominados diferentemente. Uns são luteranos, outros são presbiterianos, outros são batistas, outros são metodistas. Agora, não me interpreta dizendo que todo luterano vai para o céu. Não estou dizendo isso. Mas também não estou dizendo que todo batista vai para o céu também. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e não depende em mais nenhuma outra coisa para receber o perdão dos seus pecados e não crê em nenhuma doutrina que impossibilita Jesus Cristo de ser esse Salvador, essa pessoa é uma pessoa salva. Eu posso ter comunhão cristã com essa pessoa. Talvez eu não possa ser membro da mesma igreja, mas posso ter a comunhão cristã com ela. Posso orar com essa pessoa. Posso orar por essa pessoa. Eu tive um aluno presbiteriano em plena aula de seminário. Fez as disciplinas de igreja e últimas coisas, que são as doutrinas que nós mais discordamos com eles. Ele saiu de lá presbiteriano e eu saí de lá batista. Nós não brigamos nenhuma só vez, mas eu me convenci, ele não me convenceu. Saímos irmãos orando um pelo outro. Ele é meu irmão, mesmo que eu discorde com ele. Nós podemos reconhecer, podemos trabalhar juntos até certo ponto. Mas na igreja local, onde nós temos que ensinar tudo quanto Deus nos ordenou, aí nós reunimos ele na igreja dele comigo, eu na minha igreja. E louvo a Deus por eles e mantenho comunhão cristã com eles, mas reconhecemos as distinções. Quando chegarmos no céu, e todos nós temos as vendas retiradas e podemos admitir e perceber os nossos erros, as divisões denominacionais cessarão. Mas enquanto Cristo não voltar, nós podemos manter unidade, reconhecendo que nossos irmãos de outras denominações também são irmãos. Então, o que é preservar, lutar para preservar a unidade da fé? É não permitir que o erro doutrinário entre em nossa igreja. Também não permitir que divisões por raça, por personalidade, por interesses, por outra coisa entre, mas também não permitir que a incredulidade entre em nossa igreja. Isso é preservar a unidade da fé. Que Deus nos dê graça e força para sermos fiéis a isso. Quarta-feira, Deus permitindo, vamos ver alguns dos detalhes dessa unidade.